Atemporais, conversas sobre a existência, com Suzana Soares e Carolina Uck. E aí, tudo bom? Tudo bem, 2026 chegando. Ainda temos uns dias ainda de 25, né? Mas é aquele assim, a gente já tá olhando lá, né? Já tá mirando lá na frente, né? Sim. Tô mirando o descanso. Uns dias assim para dar uma relaxada. E sim, é impossível não pensar no ano que vem, né? Porque todas as mensagens, informações e propagandas e redes sociais ou fazendo piada do ano que vem ou fazendo premonições, esperanças, enfim. Uhum. Pé direito, pé esquerdo, dois pés, né? Tem tudo, isso, né? Muitos pulinhos no mar. Muitos, tem de tudo. E tem muita mística, assim, de final de ano, né? Eu acho isso o máximo, eu adoro os rituais, eu costumo falar na minha terapia pessoal, assim, isso eu já falei várias vezes, que eu acho o máximo que tenha aniversário todo ano, é muito legal. Tenha Natal todo ano, tenha fim de ano todo ano, mas eu acho que é tão interessante e traz tanta graça pra vida, essas marcações de tempo, né? Então assim, já tá vislumbrando, aqui poucos dias já é 26. Sim. Por mais que seja uma criação simbólica, não menosprezando a criação simbólica, porque isso é tudo. Sim. Mas isso dá a graça, né? Isso dá o colorido à vivência, né? Inclusive de descanso, né? Assim, do que... Antes eu me lembrei da tua ultramaratona e fiquei pensando na corrida. O quanto que a percepção também de finalização às vezes dá um gás no final, aguento mais 10 quilômetros aí, porque vai acabar, né? Então, o quanto que a gente também ter esses marcadores de tempo através dos rituais dá um respiro, né? Sim. Organização psíquica, né? E marcadores de tempo, né? Eu acho que essa é uma expressão bem interessante, porque nós somos... em alguma medida, refém de um marcador de tempo que é o calendário que o mundo inteiro usa. Então não dá para dizer que a gente não fica na expectativa da virada do ano, de organizar a vida, porque parte da organização da vida depende desse calendário, rotina de trabalho, para quem tem filhos, né, calendário escolar, as férias, as viagens, os projetos. Então todos somos reféns de um mesmo marcador de tempo, que é o calendário, e aí eu acho que tem os marcadores pessoais, né, uma maratona, outras atividades do ano que nos dá a sensação de terminamos ou começamos. E interessante, né, a perspectiva coletiva, porque nos coloca todos na mesma época, então tanto que dezembro tem esse feeling coletivo, assim, de fim do mundo, fim do Exato. ano. Mas tem as formas particulares, que é aquilo que a gente escuta na clínica, né? Porque o Natal, para mim em particular, é uma época de muita alegria, de boas lembranças, não é para todos, né? E aí vai ter as lembranças particulares e os significados particulares de cada um, sobre finais, sobre início, né? Exatamente. Isso aparece muito na clínica, né, Suzana? Muito. Quem sabe a gente trabalha com 2 calendários, né? O calendário do mundo, né, em que as pessoas e nós humanos tentamos responder o tempo inteiro, e tem esse calendário pessoal, né, das experiências que alguém viveu, né, durante o ano, que almejou. Ouço muito assim, principalmente relacionado ao trabalho, o meu fim de ano foi em outubro, meu fim de ano foi em agosto, ou foi em novembro, porque foi virada de metas, ou porque o ápice, né, do volume de trabalho já passou, ou a pessoa tinha um projeto pessoal, né, que ela conseguiu encerrar um ciclo e ela já está, né, iniciando um próximo. Mas existe uma angústia mais geral, né, de dezembro, e é compreensivo porque todo mundo precisa terminar suas atividades de um mês até o dia 20 de dezembro. É um fato, né? Então, porque existe esse mês em que você fica 2 semanas relaxando ou, enfim, viajando. Então, eu acho que tem essa angústia geral e realmente é cansativo. A gente precisa dar conta, né, de muita coisa em bem menos tempo que estamos habituados, né?
Uhum. Então, seguindo a temática daquilo que está por vir, do ano novo, o que tu espera de 2026, Suzana? Olha, eu confesso que esse ano não estou com muitos planos, assim. Ano passado eu tinha projetos ousados, né? Eu sabia que 2025 ia ser sobre correr a minha ultra, mudar para São Paulo, iniciar uma nova vida na cidade de São Paulo. Este ano eu estou almejando continuar fazendo o que eu estou fazendo agora. Quem sabe uma viagem aqui e acolá, profissionalmente continuar me aprofundando, principalmente nos temas que eu já trabalho na clínica, mais alguma formação, o nosso projeto aqui é Temporais, mas eu tô terminando 2025 com um sentimento bem gostoso, assim, sem grandes projetos, assim. Eu quero só continuar fazendo o que eu tô fazendo, e isso é muito bom. Muito, muito bom. Comparado ao ano passado, que eu sabia que 2025 ia ser recheado de novos começos. Então era um pouco angustiante. Como eu estava treinando para uma ultramaratona, os treinos ajudavam, acho que a comprimir mesmo, assim, de uma certa forma, os pensamentos voltados para esses novos começos, assim, as angústias, as ansiedades, né? Mas esse ano não, esse ano eu tô bem relaxada. E você? Tem a imagem, assim, de uma respiração, assim... né? Quase como um 2025 foi um... agora... Tem esse movimento de onda da vida, assim, né? Isso. Tem horas que vai ter que botar mais a força do braço. E tem horas que é boiar, assim, né? Exato. Eu usei várias metáforas. Na minha mente tinha várias metáforas, porque agora eu tava boiando no mar, aí era a respiração. Muito bom. Mas assim, eu acho que tem muito da vida, assim, do movimento de fazer força. Uhum. E também a hora de só sentir o vento ou de ser levado. Quando tu falava do teu espetáculo, eu pensei nisso também, né? Sim. Que a preparação, tem toda a ordem, tentei... Mas, ok, começou, né? No start é no flow. Sim. Aí vai no flow, né? Tem a preparação, e aí ali permite-se, né? Eu acho que continuando com metáfora, né? As ondas, elas te instrumentalizam, né? Quando você passa por grandes ondas na vida, elas vão te dar instrumentos, recursos, condicionamento para o que vem à frente. Mesmo que a onda seja muito gigante e a gente tenha que nadar mais forte. Eu acho que passar pelo treino da ultramaratona, né? Porque correr no dia é uma delícia, né? Você tá feliz, você tá treinada, mas é o ciclo de treino, né? Foi um período de muita força, né? Foi de nadar muito forte naquela onda e conter muito fôlego mesmo, né? Porque a corrida tem isso, né? Você exaure todo o ar que você tem, né? Tudo que você tem ali para conseguir chegar ali na linha de chegada. E aí eu fiz isso, né? Eu cheguei na linha de chegada, foi lindo, me mudei para São Paulo e foi tão interessante ter escolhido aulas de dança, aulas de jazz para poder me adaptar em São Paulo e também porque uma vontade que eu tinha, enfim, né? Porque na aula de dança eu tive que aprender a respirar de novo. E a respirar mesmo, né? Cada passo, cada movimento, cada alongamento eu tinha que estar atenta se eu estou inspirando, se eu estou expirando, por onde eu estou puxando o ar, ter paciência, né? Memorizar coisas, memorizar passos, aprender a se movimentar no ritmo da música, e aí ter que escutar a música, né? Porque eu escutava a música correndo o tempo inteiro. Agora eu tinha que escutar as notas, eu tinha que entender o passo. Foi um exercício assim de oposto, né? Eu continuo correndo, mas correndo mais leve, né? Mas a dança me demandou tanto e eu achava que eu ia fazer a dança e que ia ser um negócio que eu não ia precisar pensar muito. Grande engano, né? Me colocou em outros estímulos, assim, e que foram essenciais para, quem sabe, eu me adaptar
né, numa cidade que eu não sou muito fã, que é São Paulo, e também aprender a colocar o corpo num outro ritmo, numa outra velocidade, e aprender a respirar novamente, porque quando a gente sai de uma onda muito gigante, é isso, né, a gente estava respirando de uma forma, né, em um ritmo. Então, se você não precisa mais fazer força para aquela onda, você tá bem? Você não precisa mais correr, aí você precisa reaprender a respirar novamente. Uhum. E a respiração perfeita é a respiração do bebê, né? Isso é muito louco. Sim. Porque o bebê, ele nasce com a respiração perfeita, a gente desaprende para depois ter que fazer curso de mindfulness, de meditação e afins para reaprender. Sim. Né? Quase como o que a gente precisa vem com a gente, né? Assim, e é muito de relembrar, né, os processos. E eu acho que as nossas atividades vão trazendo luz e relembrando, né, esse processo de corrida, para correr, para competir, ou de dançar, de estudar. Me parece que tudo na vida, de certa forma, é um lembrete. Sim. Então, sim. É um lembrete e uma escola, né? A atividade física, seja a corrida ou a dança, me ensinou algo muito precioso. O nosso corpo tem memória, o nosso músculo tem memória. Se ele já respirou como um bebê, ele ainda sabe respirar como um bebê. Só que cabe à nossa mente lembrar desse corpo, desse músculo. A gente separa corpo e mente para explicar melhor as coisas, para compreender, né? Então, não é que eles agem de forma separada, mas demanda esse exercício, né, mental mesmo, assim. Em que ritmo que eu quero que esse corpo se movimente? Como que eu quero que esse corpo respire? E aí isso é um exercício de autoconsciência, né? Autopercepção, que as práticas em terapia, as práticas de mindfulness, atividade física, pode ajudar a gente a trabalhar mais nessa percepção. Mas é o nosso corpo que precisa ficar, é a nossa mente que precisa ficar lembrando os nossos músculos, né? Como é que eu me movimento agora? O que eu preciso? Como que eu preciso respirar, né? E esse exercício, né, Suzana, assim, de atentar-se para isso tão basilar que é a respiração. Sim. Né? Que a gente faz inconscientemente, porque a gente está o tempo todo. Sim. A gente não se atenta a isso, mas se a gente presta atenção, isso é um sinalizador, porque que ritmo que eu tô? Assim, às vezes eu me dou conta, vou iniciar uma atividade, vou iniciar o dia de trabalho, tá aqui a respiração. Aí eu, opa, por quê? Ou eu vou ter uma refeição, sinto que tô num... Volta, por quê? Sim. O que tá passando aqui? O que tá... é um termômetro, né? A respiração, seja de sinalizar o que tá aqui, mas também a gente consegue equilibrar o que tá aqui. Novamente, a gente tá usando uma analogia mente-corpo, mas não existe, é tudo uma coisa só. Mas o que está na nossa mente, como pela respiração eu também consigo balizar aqui, né? Então eu consigo trazer o equilíbrio. Então aqui tá muito agitado, volta, porque o corpo ele baliza a mente baliza o corpo, né? Então a gente consegue encontrar equilíbrio ou desequilíbrio de algumas formas, né? Exato. A gente vê isso numa crise de pânico, né? A gente vê isso numa crise de ansiedade ou em sintomas depressivos, o corpo ele sinaliza, né? Então, por isso que a atividade física é tão importante em termos de saúde mental, né? E me parece, aí quando tu falas assim da corrida desse ano, da dança, as nossas atividades, pelo menos na nossa bolha, né, na maioria dos nossos pacientes, nossos amigos, nossa própria vida, é muito mental. A nossa vida é muito mental. Exato. A gente trabalha com a mente, a gente trabalha sentado, né? Então, o quanto que é importante lembrar do corpo, trazer o corpo, a consciência corporal, né? Sim. Entrar em contato, eu agora né? Estou extremamente gripada, estou muito gripada. E aí parece que tem que estar doente para lembrar do corpo. Porque daí eu tô aqui com essa respiração de tuberculose. Com febre, tô a cada 4 horas tomando paracetamol.
E aí sente, né, o calor, né? São coisas que não sente a comida, que não se dá conta, né? A gente não se dá conta porque a gente esquece do corpo. Sim. Né? Porque a vida é tão mental, tão mental. E você? O que você espera para o seu 2026? Olha, tu sabes que não por acaso, assim, né? Acho que as pessoas que a gente está convivendo mais fortemente tende a estar na mesma sintonia que nós, né? Nós, nos últimos anos, a gente tem estado mais juntos. Sim. Por acaso, a minha resposta vai ser muito parecida com a tua. Mas vai ser um ano que parece que já... Os anos anteriores teve muito check. Esse ano que está por vir, não tem muito check, não. Tem abertura, tem continuidade. É um ano de continuidade. As sementes foram jogadas. Agora é semear a semente e confiar no processo, assim. E 2026 é um ano em que eu quero desenvolver sutileza, ajuste fino nas coisas. Eu acho que vou fazer 39 anos e ao longo dos últimos 38, acho que a vida foi muito a meta na pá, assim, sabe? Acho que o ano era feito no concreto. Sim. Bota tijolo, bota argamassa. Eu acho que foi muito assim nos últimos anos. Foi ano de construção bruta, sabe? E acho que agora, em 26... é decoração, sabe? É pintura de parede, é botar quadro, aromatizante de ambiente. É no detalhe. Que eu não sei o que é ainda, porque eu preciso desenvolver essa sensibilidade. Então, em 26, já uns 5, 6 anos ou mais, chega final do ano, eu faço minha retrospectiva, agradecimentos, uma lista de agradecimentos, na vida pessoal, profissional. Sempre há muitas coisas a agradecer, graças a Deus. E também faço as metas do próximo ano, tá? Tem metas mais concretas, né? Exercício físico, estudar tal coisa, desenvolver em tal ponto, fazer uma pós, enfim, coisas concretas. Mas já tinha também questões relacionadas à espiritualidade, a relacionamentos, relação com família, com parceiro e tal. Gosto de fazer essas duas coisas, assim. Mas já faz alguns anos que as sutilezas têm sido o que predomina, né? Porque o concreto já tá mais estruturado, assim, né? O esqueleto tá pronto. Agora precisa ir no detalhe. Eu acho que é no detalhe, é na sutileza. E é mais difícil, porque é mais difícil ser mensurável, inclusive. Né? Por exemplo, muitas vezes foi assim, fazer exercício físico X vezes por semana. Isso aqui, fez, não fez. Tá pronto, tá feito. Agora, como é que eu mensuro ter mais leveza diante da vida? Ter mais confiança, ter mais fé? Onde é que tá esse gráfico? Né? Então, ele passa também por uma sensibilidade na avaliação dos resultados também. Então, é um ano de delicadeza, de confiança e delicadeza. Você usa uma expressão muito preciosa, assim, é um ano de continuidade. E o quanto a gente deveria compartilhar mais isso, porque todos nós somos acometidos com uma necessidade de desenvolver metas, planos, resoluções para um próximo ano. Mas nem sempre as pessoas sentem essa necessidade. Às vezes é só sobre dar continuidade ao que eu já estou fazendo, ao que eu já desenvolvi. E quem sabe só o fato, né, de a gente conseguir apreciar esse estado psíquico de virada de ano, o desejo é só dar continuidade, isso já expressa uma certa leveza, né? Conquistada com muita brutalidade. Muito... Mas aí, fazendo um gancho do que tu disse, não acho que todo mundo precisa sentar em dezembro e fazer os agradecimentos e as metas. Não acho que todos precisem. Eu preciso. Eu acho que cada um tem as suas necessidades e a sua forma de gerir a sua vida. Né? Mas acho que pode funcionar também de outras maneiras. Tem pessoas que têm mais... isso que eu tô falando eu considero e comparo muito à religião, por exemplo. Não acho que todo mundo precisa de uma religião. Eu preciso. Mas tem gente que não precisa.
né? Tem gente que precisa ter um calendário mais rígido, uma rotina mais estruturada. Sim. Tem gente que não precisa, consegue se organizar com mais. Então, passa por também entender, eu acho que primeiro o que é importante e o que precisa para chegar ali, né? Então, de autoconhecimento, de entender como é que eu funciono. O que funciona para mim, assim, sabe? Sim. Por muito tempo eu lutei na força do braço, achando que eu conseguiria superar questões que eram estruturais minhas. Né? Então, assim, eu preciso de disciplina, a minha personalidade pede algumas coisas que talvez eu vou passar a minha vida toda e vou precisar continuar dando continuidade. Né? Porque às vezes a gente parece que se a gente vai chegar uma hora em que não haverá mais nenhum desafio em termos de vida, assim, né? Não, vai estar tudo superado, eu vou ter calma, vou ter tranquilidade, não vai haver ansiedade, não, sei lá, cada um com as suas coisas, né? Mas talvez não, talvez algumas das nossas características terão de ser dosadas ao longo da vida. Sim. E essa dosagem, inclusive, é potência, dependendo da calibragem ali, né? Sim. Essa compreensão é possível quando a gente tem clareza de que todos os seres humanos possuem necessidades diferentes, inclusive eu. E isso é uma coisa que a gente trabalha muito na insight terapêutico, na clínica, né? Porque existe uma tentativa da gente tentar ser igual a um grupo, né? Ao grupo que a gente vive, pertence, se sente parte ou quer ser parte. E nessa tentativa de ser igual, né, a alguém, né, a um outro, assim, a gente esquece as nossas necessidades, né? Que vão ser diferentes da outra pessoa, né? Quais são as minhas necessidades para que eu possa me organizar na vida, organizar psiquicamente, compreender a si mesmo, né? Somos diferentes, e aí somos diferentes no quê? No que cada um precisa, né, para continuar existindo. E aí, perfeito, não é todo mundo que precisa de terapia. Exatamente. Então, ótimo. Para muitas, a minha terapia pessoal, inclusive o meu psicólogo que me acompanha por muitos longos anos, vida longa para ele, pretendo, é fundamental. Sim. Né? Sim. Mas não é todo mundo que precisa. Exato. Ou também não é todo mundo que precisa de um longo processo de terapia. Exato. Às vezes vai ser pontual, segue a vida, nunca mais vai precisar. Tem gente que vai aderir à terapia e vai levar como ferramenta de autoconhecimento pro resto da vida, que é no meu caso também, enquanto paciente. É a mesma questão. O que você precisa e o que faz sentido para ti? Né? O que te autorregula, E diante desse contexto, Suzana, tem uma novidade aí no forno, já tá com o cheirinho, né, de assando. Sim. Quase pronto. Tá assando. Tá assando, o fermento é bom, tá. Né? O que tem em termos profissionais, o que o Atemporais significa e será em 2026 para ti? Assim, o que tá surgindo aí? Conta para nós. O Atemporais tem se tornado um espaço que agora é compartilhado, né? Então era um espaço meu e seu, de a gente refletir sobre a existência, sobre a nossa prática profissional, as nossas questões pessoais, para a gente dar risada, desenvolver leveza, né? Eu acho que as nossas conversas aqui, pelo menos me ajudaram muito a desenvolver leveza, né? Nas questões do dia a dia. E agora ele se torna um espaço compartilhado com as outras pessoas, né? Que as pessoas possam também refletir, né, sobre questões atemporais, né, que independente da geração, da época do ano, elas permanecem porque somos humanos, e que elas possam de alguma forma fazer parte desse momento, né? É um momento que a gente grava e depois vai postar na internet, mas aí eu espero que as pessoas possam compartilhar, comentar, trazer sugestões de temas que para elas são atemporais, né? Na condição humana delas, e a gente possa crescer juntos em reflexão. A gente realmente está fazendo isso porque
nós acreditamos que isso é importante, que tem tanta coisa acontecendo nas redes sociais, às vezes, que não faz muito bem para as pessoas, né? A gente também é cometido, né, com muita informação, muito conteúdo, que possa trazer certos temas de forma muito pesada, muito rígida, e a gente acredita que a gente consegue ter uma conversa aqui que pode agregar, né, nessa reflexão sobre a vida, né, no dia a dia das pessoas. E a gente tá assando isso, assim, já tá quase saindo do forno, na verdade. É aquele momento final que o bolo cresceu, a gente só desliga o forno e deixa ali, né, no quentinho para terminar o cozimento. E é isso que eu espero dos atemporais. Eu acho que a gente possa refletir em comunidade, né, em coletivo, né, a gente possa se encontrar com outras pessoas nas mesmas questões que a gente enfrenta. Uhum. Muito massa, né? Porque eu acho que Atemporais, esse nome a gente definiu já faz muitos meses, né? Porque a gente está há um ano com o nosso projeto, que inicia com os encontros semanais, e depois vai tomando forma por posts de carrossel, agora vai virar vídeo, cortes para o Instagram, vai para o YouTube na íntegra, vai para o Spotify, a gente está definindo de que maneira ainda. Mas Atemporais, eu acho que é um nome que não teria melhor pertinência para o momento que a gente vive, em termos de necessidade. Sim. Tempos tão efêmeros. Sim. Onde as coisas mudam tanto, onde a gente precisa tanto de coisas que não mudem, atemporais. Sim. Ai, que slogan, hein? Nossa. Muito bom. Muito bom. Eu lembrei de um encontro nosso e do porquê que a gente cogitou atemporais. Nós estávamos falando sobre música. E como algumas músicas são atemporais, aquela música que não envelhece, que vem geração, passa geração, e as pessoas escutam e compartilham o mesmo sentimento, mesmo que a música foi feita nos anos 50 e estamos em 2025. E a gente começou a refletir sobre isso, né? Sobre como a música e aí outras coisas, né? Livros, outras formas de arte ou de expressão, né, humana, são atemporais, né? E aí a gente começou a fazer uma associação com o que a gente fazia aqui, né? Os clássicos, né? Os clássicos são atemporais e dão nome à condição humana ou às questões humanas que a gente escuta na clínica. Exato. Eu acho que linka as duas coisas. Exato. Né? É quase como são respostas, ou são não respostas prontas, mas são caminhos possíveis. Sim. Que os clássicos, através da literatura, da música, etc., vão dar para questões, os temas que a gente falou ao longo de 2025 e vamos agora aprofundar e revisitar em 26 e compartilhando pelo vídeo. É morte, é relacionamento, é sexo, é angústia, incerteza. E também porque, como psicólogas, nós somos atingidas por algumas questões que são dores e são técnicas também da prática em psicologia, que nós, principalmente quando você já está 15, 20 anos trabalhando com psicologia, e eu lembro dos meus professores dizerem isso, existem formas de sofrimento que nós ouvimos na clínica, que eles vão ganhando outras linguagens, outros nomes, outros diagnósticos. Mas as formas e as estruturas desse sofrimento são os mesmos. Não era muito diferente de 100 anos atrás, de 50, 20, 30, 10 anos atrás. Isso é uma discussão e uma reflexão, um debate profundo e técnico, né? Porque envolve uma caminhada bibliográfica, né, e uma caminhada na ciência, no sentido de, o que hoje estamos chamando de diagnóstico X ou de sofrimento Y, ele já existia lá atrás. Só que ele existia num outro cenário, diante de outros estímulos, outras narrativas, outros storytellings, né, que é a expressão do momento. E eu e você, Carol, a gente sentiu necessidade de falar sobre isso, né? Isso que a gente vê na clínica
se repete, tá aqui há muito tempo, e a gente queria explorar todas as formas de linguagem, de compreensão daquela forma de sofrimento que o mundo já deu. A gente quis entrar nessa viagem, né? Quis entrar nessa reflexão, assim, se sentindo à vontade. Estamos falando hoje de uma ansiedade em relação a tal coisa. Essa ansiedade, né, na história da humanidade, ela já esteve ali? Qual é a linha do tempo dela? Que outros nomes, outras, né, maneiras, né, de elocubrar sobre isso? E por isso que é atemporal, né? A humanidade, ela vai encontrando storytellings, explicações, linguagens para poder compreender aquele fenômeno psíquico, aquele comportamento. Mas quem sabe ele já está ali desde o princípio, vamos dizer assim. Há muitas formas de contar a mesma história, né? O mito, ou uma fábula, ou uma história infantil, é uma maneira de contar uma moral com uma linguagem que aquela criança compreenda. Exato. E a cada época, nós adultos vamos criar as nossas próprias narrativas, mitologias. A nossa vida, né, a narrativa que a gente desenvolve para a nossa história é uma maneira de entender a moral, de organizar e poder sobreviver, né? Exato. Em suma, eu acho que é um resumo da psicoterapia, né? Poder criar uma narrativa, uma história que abarque e te traga uma lição da tua história para que tu consiga seguir, porque sem sentido não dá para seguir. Porque isso aqui é muito difícil sem sentido. Muito. Nós criamos muitos problemas. Muito a gente precisa, se criamos muitos problemas, precisamos desenvolver boas explicações para esses problemas. E aí, e também difícil, mas também muito divertido, né? É incrível, assim, a nossa capacidade de criação. Sim. Seja em narrativa, mas de coisas, né? Assim, é incrível. A inventividade humana é maravilhosa. É divertido a partir do exercício de se distanciar um pouco do fenômeno, do problema, né? E se permitir rir, né? Porque a comédia, o riso, né, tem essa função também, o rir da tragédia, né? Que problemão! Né? Então eu vou rir disso, vou zoar, né, como a gente fala hoje em dia, para poder compreender e poder também usar recursos para poder explicar aquilo, né? Eu acho que é onde entra as artes, né, que é o que a gente faz no Atemporais, né? A gente usa do cinema, dos livros, das nossas vivências, né, ao consumir arte, né, para poder compreender aquilo ali que dói tanto, assim, ou aquilo que a humanidade cria e que complica mais ainda a vida, né? E isso também é atemporal, né? O humano, desde que é humano, ele utiliza de recursos de linguagem, né, simbólicos, para poder se explicar, né, se conhecer, entender por que aquilo está acontecendo, por que comete tantos atos, por vezes questionáveis, né? E assim, em termos de pensar na evolução, né, nos tornarmos homo sapiens, o quanto que a linguagem foi fundamental nisso, né? Sim. A linguagem estrutura o que somos hoje, enquanto homo sapiens, né? É incrível, é incrível. E aí, então, pra gente, caminhando pro final das nossas perspectivas para 2026, o Atemporais passa a ser compartilhado. Ele já era compartilhado, mas mais fragmentado, né? Então agora a gente está abrindo, a porta está aberta. Estamos ampliando a linguagem. Ampliando a linguagem, porque faz sentido. Faz sentido para nós, porque são questões que nos pegam enquanto pessoa, enquanto profissional, e a gente quer ter outras pessoas pensando junto, sejam nossos pacientes, nossos amigos, enfim, que o Atemporais, assim como nos ajuda a navegar pela vida com mais leveza, com mais confiança, com tudo aquilo que a gente deseja para o ano de 2026, possa levar isso também para outras pessoas. Né? Tipo, pensar junto, porque pensar salva, achar outros caminhos, ou isso que eu tô passando não é só comigo, tem outras pessoas que passam por isso, tem outras alternativas. Eu acho que
ampliar possibilidades, e agora um jargão técnico, e gerar flexibilidade psicológica. Exato. No e no todo, né? Sim. Então, eu acho que faz todo sentido, e eu acho muito bonito, Suzana, o alinhamento entre os nossos projetos de vida, pessoal, profissional, da nossa amizade, Sim. com o que é o Atemporais. Eu acho que há uma coerência belíssima nisso tudo. Sim. Ele está orquestrado. Sim. Né? É uma continuidade, não tem uma quebra. Sim. A gente está gravando isso aqui véspera de Natal. Exato. Né? Exato. O peru tá assando. Somos corajosas. Porque há desejo, porque faz sentido. Sim, sim. Né? E aí eu vou relembrar, há um ano, quando nós começamos a organizar esse projeto, não sabíamos o que se tornaria, mas eu lembro de uma coisa que a gente falou. Sem pretensão nenhuma. Isso é um projeto que nós não temos nenhum... Qual é o objetivo? Onde é que a gente está chegando? De verdade. O que vocês querem ganhar? Quanto que vão faturar, performar? Não. Pode falar palavrão? Pode falar, né? A gente corta, não? Foda-se! Sim. Foda-se. Sim. Não importa. Porque Sim. não é por isso. Sim. É porque faz sentido e porque, principalmente, é muito divertido. E aí, por si só, já tá pago. Sim, sim. Nós gostamos de dar risadas, né? Então eu acho que os cortes que vão para o Insta, quem sabe as pessoas às vezes não vão conseguir ver o tanto de risada e como a gente usa do recurso da ironia, da comédia, para poder refletir e compreender coisas complexas, né? Então acho que também para quem quiser, é um espaço também para rir da tragédia. Isso aí. Isso aí. Então, tá bom. Tá bom, bom 2026 pra nós. Pra todo mundo que assistiu. Amém, para nós. Feliz 2026 e até breve. Nos encontramos lá.